Sejam bem-vindos ao podcast da Nacional Gesto. O seguro morreu de velho. E hoje temos connosco a Lara Gamas, da Europa Assistance. E adivinhem, a Lara vem falar de assistência. Obrigado, Lara. Para começar, gostava que falasses um pouco sobre qual é a tua função no dia-a-dia, o que é que fazes na prática. Claro que sim. Olá, Luís. Antes de mais, obrigada pelo convite e pela oportunidade de podermos desmistificar aqui um bocadinho a assistência. Portanto, eu trabalho na Europa Assistance, sou responsável de gestão de conta do grupo Generali em Portugal e, além da gestão de conta tradicional, não é? Como Key Account, acabo por ter aqui um papel de apoiar a rede de mediadores e a rede de comerciais da General Tranquilidade. Quer dizer que és uma pessoa cheia de paciência. Se Eu tento. A rede de mediadores. Exatamente, eu tento. Lara, quando se fala de assistência, toda a gente pensa em assistência em viagem, reboque. Na prática, é um bocado redutor pensar única e exclusivamente em 1% da assistência, que é o reboque. Porque há um mundo enorme para além do reboque. Dá-me assim 5 coberturas que sejam completamente fora e que as pessoas não saibam e que não façam a mínima ideia que existem no seu dia-a-dia e que têm essas coberturas na prática. Exatamente, então é verdade, eu acho que a assistência é mesmo um mundo, ainda que compreenda que para alguns clientes acaba por ser uma cobertura um bocadinho redundante, não é? E que se cinge muito à questão do reboque, que não só não é, portanto, ou seja, é a cobertura que acaba por ser mais utilizada, mas de facto não é a única cobertura, e obviamente que isto depois difere muito de produto para produto, mas no exemplo das apólices automóveis da General Tranquilidade, que obviamente são os que eu melhor conheço, a verdade é que nós temos coberturas tão dispares como o transporte de animais domésticos, a assistência a crianças, o transporte da pessoa segura no caso de existir, portanto, um sinistro grave na sua residência, o adiantamento de fundos no estrangeiro, caso exista aqui o extravio ou a perda de uma bagagem, por exemplo, e a pessoa acaba por ficar sem fundos, e depois coberturas que têm um peso e uma preponderância muito relevante para a pessoa, nomeadamente o pagamento de despesas médicas e de hospitalização, mas que na altura da subscrição da apólice muitas vezes são um bocadinho descuradas e não tão valorizadas. É um dos pontos que temos que melhorar na distribuição, é explicar bem a assistência em viagem. Exatamente, explicar bem qual é que é o objetivo, não é? E sobretudo a multiplicidade de garantias que estão subscritas numa apólice. Quando tocas nesse ponto da assistência a menores, estava-me a lembrar do acidente grave que houve no elevador da Glória, onde aquele miúdo ficou com os pais, que os pais foram para o hospital. Nessa situação ia funcionar, certo? Sim, portanto muitas das vezes esse também é um erro, ou seja, achar que só está coberto ou que só está seguro se estiver literalmente dentro da viatura, e a verdade é que isto acaba por, portanto, ser uma valência que vai muito além do momento em que estamos com o nosso veículo, portanto. Sim. As assistências têm... E a parte do adiantar fundos significa que as senhoras, se perderem a bagagem, podem ir às compras mesmo quando vão viajar. Acho que é uma cobertura um bocado perigosa. Exato, com algum peso e medida, não é? Mas sim, a verdade é que temos essa possibilidade. Ok. Lara, qual é que foi assim o caso mais insólito ou inesperado que já tiveste de acompanhar numa assistência? Eu não lhe chamaria insólito, mas acho particularmente interessante quando os clientes, e desculpem a expressão, nos tentam de alguma forma ludibriar, ou seja, tentam usufruir de uma garantia que acaba por estar excluída, e nós tivemos agora um caso que ainda não está totalmente resolvido. Isso acontece algumas vezes, não é? Sim, acontece algumas vezes, de um cliente, portanto português, que foi de férias para o Canadá e aparentemente ter-se-á envolvido numa briga, portanto ficou aqui com algumas mazelas e precisou obviamente de cuidados hospitalares e depois tentou usufruir dos nossos serviços, e quando nós percebemos realmente o que é que tinha acontecido, portanto, em teoria teria sido aqui um acidente, e quando nós fomos perceber um bocadinho a fundo qual é que era o enquadramento deste sinistro, percebemos claramente que se trataria de uma exclusão. Quer dizer que ele no Canadá ficou de canadianas e tentou passar a perna, foi isso? Foi um bocadinho isso. E não funcionou? Não, até agora não funcionou. Desaconselho vivamente já agora. Pois, era nesse ponto que eu também queria tocar. Depois a sensação que nós temos é que paga o justo pelo pecador, porque depois há um cuidado extra e parece que estão sempre a pensar que é fraude que está por trás. Isso também é fruto das inúmeras vezes que apanham essas situações de fraude. Ou seja, há aqui um papel do lado dos clientes de serem justos
para poderem usufruir. Exatamente. Para do vosso lado não haver sempre Mas aquela eu acho que diabinho a pensar isto é fraude. Exatamente, mas eu acho que muitas vezes também lá está, é por desconhecimento de como é que funcionam as coberturas, ou do que é que está ou não coberto. E depois, porque nós às vezes temos situações em que o sinistro até podia ter enquadramento, mas a maneira como o cliente o expõe portanto, aquilo que nós vemos é que ele tenta realmente dar ali a volta porque acha que se calhar o sinistro original não estava coberto, e depois no final de contas vamos a ver e até podia ter enquadramento. Portanto, eu acho que isto às vezes é um bocadinho aqui falta de literacia e de perceber bem o que é que está coberto, como é que está coberto e sobretudo os procedimentos a adotar em caso de sinistro. Se pudesse acabar com um mito sobre a assistência em viagem, qual seria? Definitivamente que a assistência em viagem só serve para enviar reboques. Eu acho que não há nada mais redutor, de facto. A assistência em viagem funciona como um ecossistema, portanto o nosso objetivo é acompanhar o cliente em toda a sua jornada de mobilidade, por assim dizer, e portanto eu acho que temos que encarar isto como proteção, como segurança e como uma mais-valia, porque a verdade é que os acidentes acontecem, as coisas acontecem, nós não pensamos a priori, e no momento depois em que precisamos muitas vezes não temos subscrito aquilo que nos poderia vir a ajudar. Portanto, eu acho que temos que olhar realmente isto para um todo e perceber que é uma mais-valia. A assistência em viagem, na prática, é uma cobertura 360, não é uma cobertura Sim, para o carro. exatamente. E aqui falando um bocadinho contra a distribuição, que na prática não explica as principais diferenças entre apólices, que estão garantidamente na parte da assistência, porque RC, responsabilidade civil é responsabilidade civil. Certo. Nesta parte da assistência, as principais diferenças, para além dos capitais, pode ser também essas coberturas complementares. Sim. Nota-se grande diferença, por exemplo, das seguradoras diretas para as outras a esse nível, a nível de capitais, a nível de coberturas? Sim, sem dúvida. Em ambos, ou seja, a maior parte das seguradoras diretas, inclusivamente têm produtos, têm apólices automóvel, neste caso, que nem sequer contemplam a assistência em viagem, ou seja, muitas vezes têm o contacto telefónico dos nossos serviços, não é? O cliente pode ligar para nós a solicitar assistência, mas todos os custos que daí vierem são da responsabilidade do cliente. Obviamente que quanto mais robusta for a apólice, maior será também o valor em causa. Mas sim, as principais diferenças geralmente têm a ver com as próprias coberturas e depois também os capitais associados às mesmas. Perceberam porque é que as seguradoras diretas são muito mais baratas? Porque não têm cobertura. Pegando nessa parte da assistência às viaturas, hoje em dia há mais avarias ou menos? E o número de reboques acompanha essa evolução? A minha questão tem a ver, eu passo muito tempo na estrada e estou sempre a deparar com montes de carros avariados. E a sensação que eu tenho é que cada vez há mais carros avariados. Mas, por outro lado, fruto da nossa atividade, também temos a percepção que há demoras na assistência, que há dificuldades na assistência, e aqui estou a falar única e exclusivamente de reboques, e gostava de perceber se é do lado da procura, se é do lado da oferta, se é um mix da evolução dos dois, ou seja, mais sinistros e menos prestadores, ou menos reboques. Efetivamente, o número de sinistros tem estado a aumentar, portanto, tanto a nível de avarias como de acidentes. Obviamente que existem aqui questões um bocadinho mais estruturais e de conjuntura que influenciam isto, desde logo o facto do parque circulante em Portugal ser um dos mais envelhecidos da Europa. Portanto, um último estudo que eu vi dizia que 65% dos veículos com seguro em Portugal têm mais de 10 anos, e isto por si só influencia obviamente a que se verifique este aumento. Depois existem outras questões, por exemplo, um passado recente, a pandemia e as suas vicissitudes, que obviamente continuam a deixar marcas profundas não só no setor da assistência como em tantos outros, desde logo no caso das oficinas, aqui com a falta de componentes que são essenciais para a manutenção dos veículos, dentro das próprias oficinas o facto de existir uma escassez de mão de obra especializada, portanto tudo isto em conjunto obviamente que impacta e influencia aqui que existe um aumento dos sinistros. Depois, por outro lado, eu acho que nós temos que perceber um bocadinho como é que funciona o setor da assistência, portanto não é que o seja, mas tem características muito parecidas como no politécnico, portanto nós temos uma rede de prestadores
muito limitada, muito reduzida. Existem imensas barreiras à entrada, quer do ponto de vista de regulamentação, quer os próprios incentivos para a tecnologia, que portanto são valores bastante avultados, e depois as especificidades do negócio são tantas que, por mais que queiramos, torna-se difícil replicar um serviço de assistência, quer em qualidade, quer em capilaridade da rede. E portanto tudo isto obviamente que colide, e aquilo que vemos é que nos últimos anos, especialmente se calhar de há 2 ou 3 anos para cá, tem existido uma procura excessiva para aquela que é a oferta de meios disponíveis, e obviamente que isto depois tem repercussões a nível da qualidade da assistência e sobretudo impacta os tempos de espera dos meios. Portanto, a experiência do cliente, queremos quer não, acaba por ser afetada, mas uma vez mais é uma questão estrutural, para a qual não existe uma solução definitiva e milagrosa, mas eu acho que depois é aqui que o nosso papel é importante, tentarmos perceber que medidas é que nós conseguimos aplicar, não é, para mitigar e para controlar ao máximo estes impactos na vida dos clientes. Posso ser um bocadinho polémico? Só um bocadinho. Nós também costumamos ouvir o outro lado, o lado dos prestadores. E uma das queixas que os prestadores têm muito é que são estrangulados a nível de valores. Estou a falar de oficinas, estou a falar de reboques, estou a falar de táxis. Será que as companhias não conseguem ir um pouco mais além, não estrangulando tanto a nível de valores? Vou-te contar um caso específico de uma reclamação que nós tivemos. Alguém que estava na estrada, foi o reboque e o táxi nunca mais aparecia, e quando o táxi apareceu, perguntaram-lhe porquê tanto tempo, e o senhor disse que estava a jantar porque o valor que pagava não justificava parar de jantar para ir fazer o serviço. No caso das oficinas também temos muitos feedbacks do valor hora ser um bocado estrangulado. Será que não há aqui um caminho também a fazer e ir um pouco mais além para que depois isso se consiga refletir no serviço, na entrega final do serviço, sendo que também pode se refletir na parte do preço, ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio entre o que o cliente paga, mas também o que as seguradoras pagam aos prestadores para que o ecossistema funcione. Certo. A tua pergunta é mesmo muito polémica. Não, mas vejamos, a verdade é, e saindo um bocadinho aqui do espectro da assistência e passando mesmo até para o próprio produto seguro, não é? Nós sabemos que no momento da subscrição de uma apólice, o preço é fulcral para a maioria dos nossos clientes, portanto é o determinante. Mas nós também sabemos que, portanto, a nível de produtos isto acaba por ser muito limitado, e a verdade é que nós não queremos aqui entrar em guerras de preços, e apesar de sabermos que o preço é fundamental, mesmo as seguradoras entre si tentam diferenciar-se com outras características, desde o investir em tecnologia, portanto todas estas questões que no fundo as distingam e as coloquem à frente no mercado. No campo da assistência eu acho que se passa exatamente a mesma coisa, ou seja, nós sabemos perfeitamente que quem dá mais é quem tem o serviço preferencial, mas também sabemos que existem uma série de outras características que são fundamentais para que a máquina funcione. Desde logo, se calhar eu posso pagar menos €1 a determinado prestador, mas posso pagar-lhe atempadamente, ou posso dar-lhe outro tipo de apoios e de incentivos, por exemplo, para renovarem a sua frota de reboques, para investirem em tecnologia, e portanto eu acho que isto tem que ser visto como um todo, e a verdade é que nós procuramos ao máximo fazer parcerias fundamentadas e sustentadas no tempo, não é? Com base em compromisso. Obviamente que sabemos que no final do dia todos trabalhamos em prol do mesmo, e neste caso os recursos financeiros são obviamente um ponto-chave, mas a verdade é que o trabalho tem que ser muito mais fundo do que isso. Portanto, nós às vezes brincamos e dizemos isto é um negócio dos cêntimos, porque é mesmo, e reconhecemos-lo, mas a verdade é que para a máquina funcionar os nossos incentivos têm que ser muito além daqueles que são os incentivos financeiros. Eu acho que é isso que depois a longo prazo também nos permite diferenciar da concorrência. E agora que tu podias ser polémica também, e dizes assim, olha, o papel da distribuição é explicar quais é que são as coberturas da assistência em viagem. Eu não quero guerra com ninguém. Porque quando não explicam o que é que efetivamente está coberto, claro que sim. O cliente vai para o quê? Vai para o preço, porque é o único fator que ele vai ter diferenciador entre a proposta A e a proposta B, quando na prática por trás pode estar a diferença entre levar o carro do sítio A para o sítio B, ou o carro do sítio A ficar logo ali ao fim de 20 km, porque já não há plafond. Sem dúvida. E é essencial do nosso lado, enquanto distribuidores, termos a capacidade de explicar isso. E outro ponto que tocaste aí muito bem é nos prazos de pagamento, que é outra das coisas que nós ouvimos muito dos prestadores. Uma companhia que paga a pronto tem muito mais valor, mesmo que pague menos,
do que uma companhia que paga 60 dias, por exemplo. Mas eu acho que, desculpa só interromper-te, acho que esse realmente é um ponto importante, ou seja, nós temos que apostar cada vez mais aqui no tópico da literacia, porque não é só financeira, também é muito banco e seguros, portanto, como um todo, e a verdade é que tem que existir aqui sinergias, portanto, entre as redes de mediação, entre, portanto, os corretores, as próprias empresas de assistência, para que estejamos todos alinhados e no final do dia saibamos aquilo que estamos a vender, porque é muito fácil nós sentirmos pressão, e eu também, como centro comercial, percebo isso, não é? Dizerem tens que vender X determinado seguro, isso é tudo muito bonito, mas depois na prática, se eu não sei o que é que estou a vender, se o cliente não reconhece qual é que é o impacto e a qualidade daquilo que está a comprar, no final do dia é difícil fazer a diferença, e portanto eu acho que esse também é um caminho que nós temos que fazer. Na prática, o cliente tem que perceber qual é que é o problema que vai ficar resolvido ao pagar Exatamente. aquele valor. Qual é que é a mais-valia que aquilo lhe traz. Continuando com temas polémicos, e como disse, ando muito na estrada, e uma coisa que tenho notado bastante, cada vez mais carros a incendiar na estrada. A minha questão é, da vossa experiência, estes carros todos que incendeiam na estrada são carros a combustão ou são carros elétricos? É uma pergunta interessante, é verdade. Honestamente, não conheço nenhum estudo que dê detalhes em específico sobre esta temática. Portanto, a minha resposta, aviso desde já, que é um bocadinho empírica e com base naquilo que também vou vendo e vou percepcionando. A verdade é que, tendencialmente, os carros a combustão e os híbridos têm tendência a arder mais do que os veículos elétricos. O que também é verdade é que quando um carro elétrico arde, é muito mais mediático e até pelas especificidades dos seus componentes, portanto o incêndio geralmente até acaba por ser mais difícil de controlar. E portanto, tentando responder à tua pergunta, eu acho que não podemos afirmar que é uma tendência crescente. Acho que nos últimos tempos, especialmente se calhar nos últimos meses, têm existido situações muito polémicas e mediáticas que nos fazem crer que efetivamente isto é uma tendência crescente. Mas a verdade é que as tendências do setor também nos dizem, e nós na Europa Assistance todos os anos fazemos aqui um barómetro de mobilidade em conjunto com a Ipsos, e aquilo que vemos é que os clientes tendem a procurar práticas, ou neste caso soluções de mobilidade mais sustentáveis, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista da sustentabilidade em si, ecológico, diria, e portanto as próprias marcas automóveis são os principais interessados em garantir a qualidade dos veículos que entregam, sejam eles térmicos, sejam eles elétricos, e portanto eu acho mesmo que é aqui uma questão de falsa sensação de tendência crescente e não propriamente que assim seja. Era o que eu desconfiava. Lara, há aqui a próxima questão, ou o próximo tema, é algo que desde que entrei nos seguros fica a pensar naquilo, que é, quem está do outro lado da linha de assistência tem alguma preparação específica a nível de inteligência emocional para gerir estas situações de pico de stress, porque quem liga para a assistência não é para elogiar a Europa Assistance, de certeza absoluta, que tem mais coisas do que fazer, é porque aconteceu um problema qualquer, no mínimo grave, ou muito grave. Como é que do outro lado gerem toda essa relação? Porque as pessoas estão completamente alteradas, nós muitas das vezes também levamos por tabela quando nos pedem ajuda, mas o primeiro impacto é sempre com a linha de assistência. Há alguma formação específica para poderem lidar com essas situações? Como é que funciona na prática? Eu digo sempre que os meus colegas são heróis porque na verdade são, e só quando se está a meia dúzia de horas, ou nem é preciso horas, basta uns minutos, no platô a ouvir meia dúzia de chamadas, é que se percebe realmente o impacto e a diferença que estas pessoas que trabalham connosco fazem na vida dos clientes. Se calhar não existe tanta formação como nós gostaríamos, mas a verdade é que do ponto de vista, ou seja, nós tentamos formar muito mais, eu acho que a nível de soft skills e daquelas que é a inteligência emocional dos nossos colaboradores, do que propriamente competências técnicas, porque a verdade é que no final do dia esses são pessoas que estão a gerir emoções de pessoas, além de terem de gerir as suas próprias emoções, e é como dizes, quando um cliente nos liga, portanto está perante uma situação de stress, uma situação portanto, de incerteza, não é? Não sabe muito bem qual é que é o desfecho, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, e nós temos que ter aqui a capacidade de conduzir, portanto, todo o processo de forma calma, serena, de fazer as questões corretas no momento correto, para garantir que o desfecho do processo é o mais tranquilo possível. E portanto sim, eu acho que existe realmente aqui uma grande preocupação em tentar que as nossas pessoas tenham pelo menos a capacidade de se desligarem ao final do dia sem ficar a viver aqueles problemas
problemas, não é? Obviamente que existem situações de pico em que se calhar a disponibilidade dos meios também não é tão boa ou não está tão disponível como nós gostaríamos, e então ainda mais somos pessoas que já estão se calhar sob stress, que têm que gerir o stress e a ansiedade de outras, e portanto sim, é mesmo muito importante que tenhamos aqui esse papel e que as tentemos ao máximo ajudar e fortalecê-las do ponto de vista emocional, para que deem o seu melhor e para que os processos tenham desfechos favoráveis. Já estive numa situação na autoestrada em que furamos um carro de uma rentacar, sem pneu suplente, com as minhas filhas no carro, e quando eu ligo para a assistência disse que não tinha cobertura de reboque, que essa rentacar não tinha contratado a cobertura de reboque, e eu só estava preocupado em tirar as miúdas dali. Do género, mandem um táxi, qualquer coisa, só para tirar as miúdas dali. E perceber do outro lado a forma serena com que lidaram com a situação, tentar arranjar um reboque, mesmo sendo eu a pagar, sem stress nenhum, porque ali não era isso que estava em jogo, certo. Eu só queria tirar dali as miúdas. Por isso ainda vem intensificar mais a minha curiosidade de como é que é estar do outro lado, porque na prática estão a resolver problemas. É uma profissão que só resolve problemas, aquilo é só chatice. É verdade, é só chatice, é só problemas, é só emoções, não é? E portanto eu acho que ainda é mais importante que estas pessoas tenham aqui algum tipo de apoio para conseguirem gerir todas estas questões. Lara, qual é que é assim a história que tu nunca te vais esquecer neste teu percurso profissional na área da assistência? Assim, algo que não é propriamente, sim, não é propriamente uma história, mas diria que o apagão me marcou subejamente, na medida em que de facto nós ficámos todos, portanto, sem eletricidade, sem internet, sem nada, não é? E nas deslocações, portanto, que fazíamos para casa, víamos N carros parados, avariados, porque acontece. Muitos carros elétricos também que, pela especificidade do momento, não é? Acabaram por ficar sem bateria. E o sentimento de impotência de não conseguir ajudar as pessoas, ou a tentativa de tentar ver se ainda tenho um bocadinho de rede, que consiga falar com algum colega para ver se esta matrícula nos pertence e se conseguimos de alguma forma fazer com que os meios cheguem. Acho que foi de facto um dia que foi marcante para mim, e eu nem sequer estou no terreno em si, não é? Não estou na primeira linha, não faço os contactos, mas acredito que particularmente para as pessoas que estão no call center e que têm de fazer toda esta gestão, tenha sido particularmente difícil. Portanto diria que esta foi assim o grande momento até agora. Por falar em apagão, as câmaras vão se desligar porque estamos a chegar ao fim. Lara, obrigadíssimo por teres estado presente. Foi um gosto enorme e espero que tenhamos conseguido esclarecer quem nos assiste, e espero que voltem a ver o próximo episódio do nosso podcast, O Seguro Morreu de Velho. Obrigado. Obrigada.